Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é superação de desafios, confiança em Deus diante de gigantes. Amados, com certeza você já enfrentou desafios tão grandes que pareciam impossíveis de você transpor ou de você superar, não é verdade? Mas é importante primeiro nós sabermos que todo e qualquer ser humano, não é nem cristão, todo e qualquer ser humano, ele está propenso a enfrentar esses gigantes na vida. Todos nós, seja cristão ou não. Todos nós temos aí, podemos estar enfrentando esses gigantes como problemas financeiros, problemas emocionais, saúde, relacionamento, família, filhos, casamento, trabalho, desemprego, né? Enfim, todos nós acabamos enfrentando algumas situações, aonde muitas vezes essas situações os problemas são tão sérios e tão graves que eles se aparentam muito com grandes gigantes, aonde aos nossos olhos humanos parece que é impossível enfrentar e muito menos vencê-los. Então eu quero hoje, queridos, meditar com você numa das histórias mais conhecidas da Bíblia e tirar três lições importantes de como confiar em Deus diante dos gigantes da vida. Eu vou trazer 3 pontos fundamentais para que você possa vencer confiando em Deus e vencer esses gigantes da vida. Amém? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é ler o nosso texto base, né? Ler o nosso texto base, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, versos 45 a 47. Como eu disse, é uma história muito conhecida que vai falar sobre Davi e Golias, né? Com certeza você já assistiu o desenho, o filme, já ouviu essa história milhares e milhares de vezes. Mas eu quero que você preste atenção nesse devocional, porque nós iremos, queridos, aprender com essa história. O que nós iremos aprender com essa história é como superar qualquer desafio quando Deus nos capacita, né? E Ele nos capacita quando? Quando nós aprendemos a confiar em Deus. Então fique conosco até o final dessa mensagem, porque vai ser algo tremendo para a tua vida. Amém? Então 1 Samuel capítulo 17, verso 45 a 47, vou colocar na tela. E você vai poder acompanhar comigo aí no seu monitor. Olha só. Davi, porém, disse ao filisteu, no caso Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, eu gosto tanto desse texto que eu acho algo incrível, porque ele, se você parar para analisar, vamos fazer aqui uma analogia para você entender a diferença entre Davi e Golias. Era uma diferença absurda. Porque Davi, queridos, ele era jovem, inexperiente.
Ele nunca usou armadura, e no contexto, quando você lê o capítulo 17, você vê que tentam colocar armadura nele, ele não conseguia nem se mexer com a armadura, para você ter uma ideia. E ele tinha uma aparência muito frágil, de menino, de jovem, né? Afinal de contas, quem era Davi? Davi era um dos 8 filhos de Jessé, que era pastor de ovelhas. Então o que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhas, né? Então ele aparentemente, guarda essa palavra, aparentemente era frágil. Assim como muitas vezes eu e você somos aparentemente frágeis, não usamos armaduras, muitas vezes somos inexperientes. Não é assim? Muitas vezes você se vê diante de um gigante. Como que eu vou lutar com um gigante sem armadura? Não tem a força que ele tem, não tem a agilidade, não tem a destreza, não tem a experiência dele. E Golias era exatamente, totalmente o oposto de Davi, porque ele era forte. A Bíblia diz, se você pegar o livro de 1 Samuel, lá nos primeiros versos do capítulo 17, você vai ver que dependendo da versão que você estiver lendo, se você usar a versão NVI, você vai ver que lá já está traduzindo para metros, centímetros e metros o tamanho de Golias. Golias era um homem de 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Você vai ver que a armadura que ele usava era só uma parte da armadura dele, acho que tinha quase o peso de Davi. Se você pegar lá no verso 4, no verso 5, diz que ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Vamos colocar que Davi seja um homem comum, um homem normal, de estatura normal. Ele devia pesar na faixa de 80. Vamos colocar aí, se ele fosse um pouquinho mais fortinho, entre 80 e 90 quilos. Só a couraça de bronze que o Golias usava pesava 60. Ele era experiente em batalha, forte, armado, e o seu tamanho, sua força era intimidante. E aqui eu quero que você entenda, queridos, que muitas vezes os gigantes que aparecem na sua vida, eles te intimidam. Os problemas que surgem na sua vida, muitas vezes, uma das características é a intimidação. Porque quando você fica intimidado e você não vê saída, o que você faz? Você foge. Você recua. Você volta. Mas Davi, queridos, ele tinha algo que ele não tinha nada do que o Golias tinha, mas ele tinha algo muito maior do que tudo que Golias tinha. Por quê? A força de Davi não era dele, não era a parte física, atlética dele. A força dele estava na confiança que ele tinha em Deus e não na sua própria capacidade. Foi aí, queridos, que Davi, quando ele foi para esse terreno, aonde o exército filisteu e o exército de Deus vivo, né? Que é o exército de Saul, que é o exército de Israel, estavam posicionados para a batalha, um exército ficava de frente com o outro, e por 40 dias Golias ficou enfrentando, de dia e de tarde, enfrentando e cutucando o povo de Israel. É como se ele falasse hoje, aqui eu vou conjecturar, no exército de Israel não tem homem aí não, é tudo frouxo. E 40 dias Golias ficou tentando o exército de Israel. E os problemas que surgem na nossa vida muitas vezes são tão intimidantes ao ponto de fazer você não querer acreditar que você tem um Deus. Então,
A grande questão é como confiar em Deus diante dos gigantes da vida? Como que eu e você podemos confiar em Deus diante desses gigantes? E pode ser vários. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Tem uns gigantes da vida que tem mais de 2,90 m de altura. Tem uns que tem 3, 4, 5 metros de altura. De tão sério que são os problemas. Então eu quero trazer aqui para vocês, dar como informação, 3 pontos práticos que você pode usar e aplicar na sua vida para você confiar em Deus diante dos gigantes da vida. Primeiro ponto que eu quero trazer para você é, anota aí, reconheça o tamanho do desafio, mas confie no poder de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você já passou, mas reconheça. É uma doença, olha, eu sei que é uma doença séria. Eu sei que é uma situação complicada. Eu sei que o problema na minha família, o problema financeiro, o problema de saúde, o problema qualquer que seja, é um gigante para mim. Eu sei que é um desafio muito grande, mas eu decido escolher e confiar em Deus. Você tem que reconhecer o desafio, mas reconhecer o desafio não significa que você o considere maior do que o Deus que eu e você temos. Davi não negou a força de Golias, era intimidante. Mas ele sabia quem era maior. Ele sabia que Deus era maior do que o problema, do que o gigante dele. E quando enfrentamos dificuldades, queridos, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é maior que qualquer problema. Olha o que diz, por exemplo, o Salmo 56, verso 3 e 4. Salmo 56, verso 3 e 4 diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Você viu só? Aqui nós começamos a entender, porque o próprio Davi que escreveu o Salmo 56. O que pode me fazer um simples mortal? Ah, pastor, o simples mortal não pode fazer muita coisa a não ser tirar a nossa vida. É verdade, mas se você tiver Deus, nem isso ele vai poder fazer. Ah, mas a doença pode tirar a minha vida. Mas se você confiar em Deus e você depositar sua confiança de que Ele é maior do que a sua doença, a doença não prevalecerá e não vencerá. Não vencerá. O que Jesus, por exemplo, disse quando soube que o seu amigo tinha morrido? Que já fazia 4 dias que estava morto. Ele disse, quando ele ficou sabendo que estava doente, ele já disse, essa doença não é para o mal, não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas ele morreu. Jesus chega lá e ressuscita. Ou seja, se você confia em Deus, queridos, não tem nada que saia de orientação da boca de Deus que não tem que se submeter. Não importa o que você está passando. Se Deus é o que dá a última palavra, mesmo quando parece morto, mesmo quando parece intransponível. Quando Deus dá ordem, até a morte tem que obedecer. Até a morte. Quando Deus dá ordem, queridos, acabou. Quando Deus dá ordem, quando Deus capacita, Deus faz o menino simples, meigo, frágil, vencer um gigante de 2,90 m de altura. Segundo ponto que eu quero que você entenda aqui.
Aprenda a usar as armas espirituais que Deus te deu. Pastor, que armas espirituais que Deus me deu? Vamos lá, vamos entender. Davi não usou a armadura de Saul, que Saul tentou dar para ele. Ele confiou no que ele já sabia usar, que era uma funda ou uma tiradeira com pedrinhas, com pedras lisas. E como que eu entendo isso hoje em dia? Como que eu trago isso para a minha vida espiritual? Deus, ele nos dá ferramentas, queridos, como a oração, a palavra de Deus, o jejum, a palavra declarada profética, para que eu possa vencer. As nossas armas não são armas humanas, mas são armas que Deus nos dá, nos capacita. A oração a Deus, a leitura da palavra, a declaração da palavra, daquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida, é o que vale, não é o que o mundo diz. Ah, mas o mundo diz. Não, o que importa é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. Amém? Queridos, eu já ajudei muitas pessoas aonde os médicos já tinham, por exemplo, tinham condenado. O médico já tinha falado, você tem 1 mês de vida. O câncer vai te matar, o câncer já alastrou, o câncer já afetou tua vida inteira. E ali, diante daquela pessoa desesperada, eu falei, você confia em Deus? Confio. Você crê que Deus pode te curar? Creio. Então nós vamos orar. Nós vamos declarar o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Nós oramos, nós declaramos, nós jejuamos. Traduzindo, passou mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio. E aquela senhora não morreu, pelo contrário, ela foi curada do câncer de uma maneira que nem os médicos sabem dizer como que o câncer sumiu do corpo dela. Mas aquela senhorinha, queridos, ela decidiu entender e escolher e enxergar com os olhos espirituais que Deus era maior do que o câncer que tinha tomado o corpo dela. Ponto final. O câncer teve que bater em retirada. Por quê? Quem que dá a última ordem? Deus. E quando Deus dá a última ordem, queridos, não tem desemprego, situação financeira, morte, doença, casamento, problemas no casamento, não tem. Quando Deus dá a última ordem, acontece, ponto, pronto e acabou. Terceiro ponto para você aplicar na sua vida, declare a vitória pela fé, antes mesmo da batalha. Queridos, o que Davi ele fez? Ele declarou que venceria Golias antes de lançar a pedra. Ele disse, hoje mesmo Deus me entregará você nas minhas mãos. E eu vou entregar o seu cadáver para o povo filisteu, para as aves do céu e para os animais selvagens. Porque Deus luta as minhas batalhas. É Deus que luta contra os seus gigantes. Então, Davi declara que venceria Golias antes da batalha. Você tem que declarar a vitória antes da batalha. A doença veio, você vai declarar, eu estou curado. Essa doença não irá me matar, porque a última palavra é de Deus e Ele luta as minhas batalhas. É o que está na Bíblia. Ah, mas meu casamento está por um fio, mas é Deus que dá a última palavra. Ah, mas eu tenho um problema financeiro, estou desempregado, mas é Deus que vai dar a última palavra. Declare que Deus é o que vai fazer você vencer. Que Deus é a sua força, é a sua fortaleza. Declare, queridos, profetize. Vamos lembrar aqui de Ezequiel. Ezequiel é levado em visão a um monte de ossos secos, um cemitério onde só tinha ossos secos.
Deus diz para ele: pode esses ossos voltar a viver? O que Ezequiel diz? Tu sabes, Senhor. Mas Deus, ele faz o quê? Ele fala para Ezequiel: profetiza, fala, declare. E quando Ezequiel começou a declarar, ele começou a ver os ossos se juntando, ele viu começando a criar carne, criar tendões, e logo ele começou a ver um exército de pessoas, de seres humanos, coberto de carne. Só não tinha vida ainda. E Deus diz para ele: declare, profetize, filho do homem, os 4 cantos da terra, para que o espírito de vida sopre sobre eles. E o que aconteceu? A Bíblia diz que um exército de pessoas se levantaram. Quem dá a última palavra é Deus. Não importa. Então, declare a vitória em situações que você está sendo desafiado. Declare a vitória diante desses grandes gigantes que aparecem na sua vida, confiando em Deus. E que Deus está com vocês. Deus está com a sua vida, Deus está com você. Amém? Então, queridos, todos nós enfrentamos gigantes, mas Deus nos capacita a vencer quando nós decidimos confiar nele e saber que a última palavra é dele, que é ele que luta as nossas batalhas. Segundo ponto. Qual é o objetivo de Golias hoje? Você tem que perguntar. Qual é o objetivo? Qual é o seu Golias hoje? Qual é o seu Golias hoje? Identifique qual é o seu Golias hoje. E daí você faz outra pergunta. Estou disposto a confiar em Deus para derrubar esse gigante? Para derrubar esse Golias? Agora que você identificou quais são os seus Golias, os gigantes da sua vida, identifique agora as pedras, as ferramentas que Deus já colocou em suas mãos para vencer. A grande questão é que você tem um Deus que é todo-poderoso e que dá a última palavra e que luta suas batalhas. Deus nos fornece ferramentas, mas o grande problema é que muitas vezes nós não usamos para vencer. Nós preferimos entrar num lugar de coitadinho, de coitadismo, de vitimismo. E isso é um problema muito grande, queridos. Lembre-se que lá em 1 Samuel 17:47 diz: pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em vossas mãos. Eu profetizo sobre a sua vida hoje que Deus luta suas batalhas e que hoje, em nome do Senhor Jesus, hoje Ele entregará nas suas mãos o seu gigante, o seu adversário, o seu desafio. Você vai derrotar, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que hoje você vencerá, que você conquistará a vitória, vai superar esse desafio, vai tombar o gigante hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? E se você puder, coloca lá nas mensagens do vídeo. Fala assim: eu creio que hoje Deus entregará o gigante nas minhas mãos. Coloca lá nas mensagens do vídeo. Eu creio que hoje Deus entregará esse gigante nas minhas mãos. Declara, profetiza. E com certeza, queridos, você pode ter certeza, se você estiver declarando isso com fé, com confiança, você vai poder testemunhar que o gigante tombou. Amém? Eu quero poder estar orando por você. Essa palavra falou poderosamente com você hoje? Falou? Glória a Deus. Então faz um favor para o pastor Fábio aqui. Curta, deixa o like, comenta, compartilha. E se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Em média,
mais de 20% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal. Queridos, é gratuito. Basta você clicar lá no inscrever-se e ativar o sininho de notificação. Amém? Curva sua cabeça, deixa eu orar por você. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro pela vida desses irmãos e irmãs que estão conosco, que estão participando desse devocional, estão fazendo esse devocional junto conosco. E eu apresento diante do Senhor os gigantes da vida deles, aonde eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, que hoje ainda o Senhor entregará esse gigante na mão desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, que hoje ainda esse gigante vai tombar para a glória do teu santo nome, porque não é com a nossa força, mas é o Senhor que luta as nossas batalhas. E nós confiamos em Ti e declaramos em nome do Senhor Jesus que esse gigante tomba hoje, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.